Até na corrida eleitoral americana, o desequilíbrio na cobertura da imprensa gerou episódios polêmicos. A rede de TV CNN precisou demitir uma das suas colaboradoras depois da acusação de beneficiar a então candidata Hillary Clinton, facultando-lhe perguntas que seriam feitas no debate contra Donald Trump. Segundo o Observatório Americano de Mídia, a cobertura de caráter crítico contra Trump ocupou 89% do tempo dos noticiários, desde o início do mandato. Até factos da vida íntima do presidente e de sua família foram explorados com exaustão. E este é apenas um entre muitos casos, quando as empresas de comunicação abrem mão da pluralidade e escolhem um único lado, o risco de haver perseguição é grande. Isso já aconteceu também aqui no Brasil. Nos anos 90, não era difícil encontrar reportagens com tom especulativo que faziam críticas infundadas ao bispo Edir Macedo. O empresário Ivan Lopes lembra-se bem daquele tempo e diz ter sido fortemente influenciado. A Igreja Universal estava em expansão e parecia incomodar grandes grupos de mídia. Usava muito charlatão, pilantra. Ele conta que as reportagens não eram apenas tendenciosas. Passava a impressão de que as pessoas que seguiam o Bispo Macedo eram pessoas fáceis de serem ludibriadas. Então eu achava isso, eu achava exatamente isso. Aos poucos ele foi assinalando os factos e chegou a outra conclusão. Eu era uma marionete na mão deles. Qualquer reportagem, eu quero dar uma analisada antes de colocar toda a minha certeza no que estão falando. Essa mudança de postura entre os consumidores de notícias é uma tendência cada vez mais crescente, principalmente diante das fake news, as notícias falsas que se propagam na internet, conta este especialista em história da comunicação. Me assusta que a gente ainda tenha, de certa forma, hoje, quando a gente vê o cenário da comunicação e a gente vê essa profusão de fake news, isso é uma questão que a gente precisa discutir. O Sr. João lembra-se como era a cobertura da mídia em relação à Igreja Universal. Todo mundo massacrando o Bispo Macedo com o charlatanismo, com roubar as pessoas. Para ele, havia um grande preconceito que se multiplicava. O Bispo Macedo acabou sendo levado à prisão sem qualquer prova, de tal maneira que a justiça o considerou inocente pouco tempo depois. As pessoas acreditam mais numa mentira, porque é mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. Os bastidores do que aconteceu naqueles dias estão no filme Nada a Perder. Está enganando essas pessoas com mentiras e falsas curas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Quais eram os interesses por detrás das mentiras? Por que o bispo Edir Macedo incomodava tanto os poderosos? E como, apesar das perseguições, o bispo foi capaz de liderar um dos maiores movimentos de fé do mundo? Não perca a estreia, brevemente, em Moçambique. Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro para essa igreja mesmo ganhando quase nada. Está enganando essas pessoas com mentiras e falsas curas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Eu soube que o Silvio Santos e os Machado de Carvalho estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Jim. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é a hora de atacar.